Olá, nós estamos aqui para mais uma live. É uma alegria estar com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos César. Eu sou o pastor titular da Igreja Quadrangular do Jardim Novo Horizonte, em Sorocaba. Também sirvo a Igreja Quadrangular como secretário nacional de comunicação no nosso Conselho Nacional de Diretores. Estou também como deputado estadual aqui no estado de São Paulo, já no nosso terceiro mandato, procurando representar o povo de Deus, aqueles que acreditam em princípios e em valores, em princípios cristãos, em valores do reino de Deus. Nós estamos aqui para mais uma live. Nós temos falado sobre a igreja e a cidadania, quanto é importante a nossa cidadania, nós sabermos quem nós exatamente somos. Alguém já disse que quem não sabe para onde vai, qualquer rua serve. E uma das coisas fundamentais para a nossa vida é nós termos conhecimento. A Bíblia diz, um texto em Oséias 4:6, está escrito que meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento. Conhecer é tudo. Nós precisamos conhecer. Então hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema, sobre a igreja, sobre a cidadania. Vamos lá, olha, na nossa última live nós falamos sobre a história da igreja e a cidadania. Nós passeamos sobre todos os períodos da história, falamos sobre os exílios que o povo de Deus sofreu, as diversas tentativas de destruição da nação do Senhor, do povo de Deus. Nós falamos ainda sobre a implantação do reino de Deus através dos apóstolos, Nós falamos sobre Jesus vindo, a sua maior mensagem. Jesus fez milagres, ressuscitou mortos, fez tantas coisas, mas talvez a maior mensagem de Jesus foi falar justamente sobre o reino de Deus. Só no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, você vai ver mais de 50 citações a respeito do reino. E nessa live eu quero falar com você sobre a verdadeira guerra espiritual que nós travamos hoje. E essa guerra espiritual, ela não é velada, mas ela é feita à luz do dia e principalmente dissipado pela mídia mundial, a chamada a grande imprensa. Na última live nós falamos sobre a cultura do céu, que deve ser implantada na terra através da igreja, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou naquela oração mais famosa e conhecida por todos, a oração do Pai Nosso, escrito lá em Mateus 6, onde ele diz: venha o teu reino. Presta atenção nisso. Venha o teu reino. Venha a tua cultura. Quando Josué conquista a terra prometida, Deus fala com o povo de Israel, logo depois que o tirou da escravidão egípcia, e faz com daquele povo, um povo especial, através de uma aliança. No livro de Levíticos, capítulo 18, do versículo 1 ao 5, o Senhor vai dizer assim: olha, eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha, este apelo que Deus fez ao seu povo, é preciso você observar que tanto começou como terminou com a declaração de que Ele era o Senhor, seu Deus. Pelo fato de ser o seu Deus, com quem eles firmaram um pacto, uma aliança, é porque eles constituíam o seu povo especial. Esse povo tinha que ser diferente de quaisquer outras ações, de quaisquer outras pessoas. É assim com a igreja. Ou seja, a igreja, ela é outra cultura. A igreja não tem opção, ela precisa reagir. Sabe,
os governos podem recuar, as entidades, a sociedade pode recuar e se submeter, mas a igreja não. Ela não pode ter medo, não pode recuar. Há uma dura repreensão do Senhor a uma igreja de Apocalipse, onde diz assim: olha, tens nome de que vives, está morto. Sabe, isso é uma tragédia, pois à medida que a igreja se conforma com o mundo, nega a sua própria natureza, pois são as portas do inferno que não resistirão à igreja que vai avançar. Na última live até expliquei que a própria palavra igreja, ela significa governo, vem de eclésia, e também nós falamos sobre essa evolução histórica, e eu vou pincelar um pouco mais hoje, né? Essa luta contra o sistema foi em certas épocas assim, pagas com a própria vida por pessoas. Você sabe que sobre as arenas romanas, onde os cristãos eram jogados às feras, né, por não se submeterem a César, e ao invés de chamarem por César, o imperador romano, eles clamavam e aclamavam em alta voz: Jesus é o Senhor. Enquanto havia fôlego naqueles amados irmãos, na boca dos leões ou sendo queimados, eles aclamavam ainda mais o nome de Jesus. Para que nós tivéssemos aí a liberdade que nós temos hoje, muitos mártires foram sacrificados. E depois de muita perseguição, muitos mortos, houve um tempo de avanço da igreja. A igreja continuou a avançar. Essa mensagem de Jesus, o Nazareno, aquele filho de um carpinteiro, aquele moço que andava pelas ruas empoeiradas da Galileia, sabe, aquela mensagem que aparentemente era de uma pessoa simples, ela começa a varrer a Europa e a converter até mesmo imperadores. Foi nessa época, né, logo alguns séculos mais tarde, cerca do ano 330, em que o imperador Constantino se converte, e aí nasce a Igreja Católica, né, e começa aí também uma união entre a Igreja e o Estado. Sabe, em meados do século XII e do século XIII, começam os primeiros movimentos reformadores. Começa aí essa ideia de reforma, que alguma coisa precisava mudar na igreja. Em 1176, Pedro Valdo, que era um rico comerciante de Lyon, na França, após ler uma tradução dos evangelhos, ficou tão impressionado com os ensinamentos de Jesus Cristo, que abandonou seus bens, reservou somente o necessário para a sua sobrevivência e foi pregar para os leigos a prática de fé, né, que foi rejeitada pela igreja romana. Esse homem foi excomungado, mas mesmo assim, aqueles que clamavam por uma reforma não parou. Depois, através de Pedro Valdo, os valdenses, né, pregavam que todo homem devia ter uma Bíblia na sua própria língua. Esse grupo chegou a ter 35 mil, cerca de 35 mil pessoas que criam na palavra, né, que liam a palavra de Deus, e eles enfrentaram periodicamente fortes perseguições. Os precursores da reforma, Wycliffe, Hus, John Hus, Hus em inglês significa ganso, né, Savonarola, esses foram os homens que começaram aí a reforma da igreja para aquele novo tempo. O que nós queremos chamar a atenção nessa live é para falar a respeito da educação, o quanto a igreja fez a diferença no conhecimento. Lembra que no começo eu falei que meu povo era destruído por falta de conhecimento? O conhecimento se dá através da igreja. Eram esses reformadores que pensavam e que falavam: olha, as pessoas têm que ter uma Bíblia, tem que ter a palavra de Deus, sabe? E a educação foi o ponto-chave para a reforma. John Wycliffe, ele estudou e ensinou em Oxford, na Inglaterra, a maior parte da sua vida. Combateu a imoralidade, combateu os desvios, sabe? Ele começou a estimular uma reforma dentro da igreja romana, sabe? Wycliffe, na Inglaterra, influenciou a reforma da Inglaterra e deu aos ingleses
a primeira Bíblia em sua própria língua, deu a eles as primeiras ideias evangélicas entre o povo comum da Inglaterra. John Hus, como já disse, o Ganso, que estudou na Universidade de Praga e chegou a ser reitor em 1214, adotou ideias de Wycliffe e pregou que tudo que não tivesse amparo nas Escrituras, na Palavra de Deus, com relação à igreja, deveria ser rejeitado. Wycliffe e Hus foram mortos como hereges, porém as suas ideias jamais morreram, sabe? Apesar de homens terem de pagar, muitas vezes com a sua própria vida, para que o evangelho genuíno fosse pregado, a mensagem daquele Jesus de Nazaré, que andava pelas ruas da Galileia, de Cafarnaum, de toda aquela região, aquela mensagem de Jesus avançou de uma forma tão grande que foi varrendo a Europa. E vamos lembrar que aí começou, sabe, a construção de grandes catedrais. Se você for em qualquer cidade da Europa, você vai ver que no centro de todas as cidades, existe uma grande catedral, uma igreja, um lugar onde se adora a mensagem deste Jesus o Nazareno. E é isso que eu quero compartilhar com você, sabe, esse sentimento de avanço da igreja e de viver não apenas o imediatismo deste momento. Eu estive há 2 anos, eu comemorei 25 anos de casados com a minha esposa Mirinha, e nós tínhamos o sonho de conhecer alguns países da Europa. Estivemos na Itália, na Suíça, e eu estive na França também, lá em Paris. Existe uma catedral, eu estive lá visitando a Catedral de Notre Dame. Você sabe quanto tempo demoraram para construir aquela catedral, aquela igreja? Quando eu entrei ali para visitar, um ponto turístico, agora, há pouco tempo, tocaram fogo na igreja. Veja como está os dias de hoje. Estão tocando fogo na igreja, mas não é só em igrejas não, é no conhecimento, é na cultura, estão querendo tocar fogo em tudo. E aquela igreja, a Catedral de Notre Dame, demorou mais de 800 anos, 8 séculos para ser construída. Sabe, as pessoas construíram igreja e sabiam que iriam morrer e não iriam ver o término daquela igreja. Gerações passaram construindo uma igreja, um templo. E nós precisamos ter esse sentimento daquilo que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, sabe, pregar esse evangelho do reino. Por isso, essa mensagem avançou para a Europa, Paris, construções milenares, sabe, a arte, ela envolveu a arte. A Capela Sistina tem uma obra lá de Michelangelo, sabe, mais uma vez, a educação foi a arma contra a opressão do Estado romano. Em 1501, Martinho Lutero, o conhecimento, entra na Universidade de Erfurt, e após se formar, em 1507, Martinho celebra a sua primeira missa, vai a Roma, e ele começa a ser impactado com a luxúria, com a corrupção da igreja, e em 1511 ele se torna doutor em teologia. Ele dominava o latim e também o alemão. Vamos lembrar que ele era um monge alemão. E com a leitura do texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá da fé, ele se convenceu que somente a fé em Cristo era capaz de torná-lo justo e não as indulgências que eram vendidas na igreja naquela época. Aí, em 1517, ele vai, precisamente no dia 31 de outubro, fixar aquelas 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e depois disso ele foi chamado a se explicar em Roma. Enquanto ele ia pelo caminho, ele compôs aquele hino que todos nós conhecemos, famoso e antigo, Castelo Forte, porque ele tinha a certeza que Castelo Forte é o nosso Deus. E nós precisamos declarar isso até os dias de hoje. Castelo Forte é o nosso Deus. Não importa para onde você está indo, querido, não importa o que você está passando. Ele estava indo para ser preso, para sofrer, mas ele dizia: Castelo Forte é o nosso Deus. Sabe, os seus amigos o sequestraram e o esconderam. E ele começou então aí a tradução da Bíblia para o alemão. A Bíblia foi toda traduzida em 1534 para o alemão. As igrejas organizadas, o luteranismo começou a crescer, sabe?
a Bíblia em alemão foi fundamental para a alfabetização da Alemanha, para eles serem ensinados, sabe, as maiores potências globais foram ensinadas na palavra de Deus. Essa reforma andou pela Europa, depois a Suíça foi impactada, veio a Hungria, a Escócia, a Irlanda, em 1523, o Novo Testamento estava traduzido para o holandês, reformando a fé da Europa com as grandes descobertas pelas navegações, né, que começou aí a ampliar o poder da reforma. Sabe, eu quero falar com você uma coisa: Deus enviou a igreja ao mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu quero que você guarde isso. O cristianismo criou as maiores nações da história, sabe? Essas nações se tornaram grandes a partir dos princípios descritos na palavra de Deus, na Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, é a alma da civilização ocidental. O povo ocidental, todas as ações têm o DNA das Escrituras. A Bíblia é a bússola moral do Ocidente, sabe? A igreja inventou a educação universal, o ensino superior. O primeiro curso de ensino superior é teologia, é a mãe de todas as universidades, de todos os cursos superiores. As primeiras universidades foram criadas por cristãos. O protestantismo clássico é o sinônimo de ensino universal, sabe? A universidade existe porque a igreja se comprometeu a conhecer e crer na verdade. A Bíblia, ela é um livro, na verdade, são 66 livros, escrito no período de 1600 anos, escrito por pessoas que eram desde reis, eram também pessoas indoutas, incultas, eram pescadores, eram agricultores, mas eram pessoas estudadas, como Moisés, que estudou muito, como Paulo, que era um homem muito estudado, talvez o maior escritor do Novo Testamento. Esses 66 livros da Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg, o livro mais lido no mundo, o livro que sofreu perseguições, sabe? Há pessoas até os dias de hoje que querem falar que a palavra de Deus não precisa ser pregada ou estudada. Eu vi esses dias alguém falar, sabe, que a igreja e as instituições são maiores do que a palavra, mas nada é maior do que a palavra que Deus deixou para nós, a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. É o livro, sabe, mais vendido no mundo inteiro, que sofreu perseguições, mas é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, olha, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, olha bem isso, a igreja, ela trouxe o ensino universal, a educação, sabe? Foram os cristãos que começaram os primeiros laboratórios de ciência, plantaram jardins botânicos, sabe? Desenterraram sítios arqueológicos e fósseis para resolver questões científicas, estudando a natureza, sabe? Era Lutero quem dizia que em cada capela, em cada igreja, deveria haver uma escola. A base educacional da Alemanha, sabe? A base educacional dos Estados Unidos, ainda nas 13 colônias, foram ensinados, alfabetizados na versão King James da palavra de Deus. Eles aprenderam a ler e escrever na palavra. Eu já falei dos reformadores aqui, também em Genebra, sabe? Nós já falamos das grandes universidades, né? Nós falamos de como os Estados Unidos foram fundados por pessoas que criam nessa palavra. E hoje, o que nós vivemos nos dias de hoje? Hoje querem nos convencer. Você sabe que a palavra de Deus é a verdade, sabe? Nada pode contra a verdade da palavra de Deus. A minha palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra, ele é a própria palavra, sabe? Mas hoje em dia, nos dias que nós vivemos hoje, as pessoas querem nos convencer de que a verdade é apenas uma convenção social e que toda afirmação de verdade
é apenas provisória. Isso vai começar lá atrás, com o iluminismo, né? Quando chega e querem falar, sabe, que a ciência tem que ser maior que a fé e quer contradizer a nossa fé. E aí, quando começa aquelas questões da igreja, Deus levanta homens, como esses que eu já falei, John Hus, sabe, Pedro Valdez e tantos outros, sabe, Martinho Lutero, tantos outros, que vai levar a palavra de Deus, sabe. Hoje, a mera menção da Bíblia nas escolas, ela gera uma ira, sabe. Muitos professores têm desprezo pela palavra de Deus. Vocês acompanham na internet, né? Hoje nós vivemos aí num reinado de preconceito, sabe. Hoje as pessoas estão querendo tirar Deus das escolas. Abraham Lincoln, ele dizia que a filosofia das salas de aulas de hoje será a filosofia dos próximos governos. A filosofia da sala de aula de uma geração será a filosofia dos próximos governos, sabe. A Bíblia é o livro mais importante. A visão que nós temos de que todos nascem iguais, essa é uma visão bíblica, sabe. A ideia de valor da mulher, sabe, os conceitos de moralidade da família, o conceito de liberdade, sabe, a busca da verdade, a fonte dos direitos humanos, a compaixão, a dignidade. Até hoje, nos Estados Unidos, os presidentes americanos, quando estão em posse, eles têm que fazer um juramento sobre a palavra de Deus. Reis que se curvaram, já falei aqui de imperadores e reis que se converteram. Nós precisamos continuar a ver reis se convertendo. Agora, nessa pandemia, nós tivemos a alegria de ver muitos líderes aqui de alguns países confessando a Deus, pedindo a bênção de Deus. Eu tive o privilégio de, nos últimos 2 anos, em 2019 e também no final de 2019, final de 2020, nós fizemos um culto no Palácio do Planalto, sabe. O presidente Bolsonaro fez um culto de ação de graça, agradecendo a Deus, reconhecendo Deus. Lá no Palácio do Planalto, ele disse: olha, nós estamos aqui aceitando a Jesus. Como é gostoso isso, sabe. A igreja tem que ser a diferença. Foi a igreja, através de alguns jovens, 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, que converteram. Dario, você leia lá no livro de Daniel, Dario vai falar assim: olha, só o Deus de Daniel deve ser adorado. Nabucodonosor, tantos que fizeram a diferença por conta de pessoas que estavam inflamadas pelo poder de Deus, sabe. A Bíblia, ela fala sobre tudo. Ao contrário do que se diz por aí, o cristianismo é o inventor da racionalidade. Aliás, Romanos 12, a Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso culto racional. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos orienta a buscar, sabe, fontes. A Bíblia reformou a Europa, fez o Ocidente uma civilização única, livre, justa e próspera, sabe. Mas depois disso, vem aquelas ideias de relativismo moral, sabe. Mas guarda isso, não havendo fundamentos, a Bíblia diz: o que poderia fazer o justo? Olha só, se você puder, me siga aí nas redes sociais, né? O nome é @PR Carlos César, César com Z, no Instagram, também em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook. Eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, que você estivesse conosco, curta aí, compartilha com mais pessoas, sabe, que você possa participar com a gente. Curta, compartilha, envia, divulga, evangeliza, brilha, que você tenha um final de semana maravilhoso. Eu te abençoo em nome de Jesus, que você viva o melhor final de semana e vai para a igreja domingo, que será uma grande bênção. Eu estarei no Jardim Novo Horizonte em 2 horários, às 9 da manhã e às 18 horas. Um beijo no seu coração e Deus te abençoe.